É uma história, assim, bem bacana, porque eu sempre fui uma criança muito sapeca. Parecia mais um moleque do que uma menina, na verdade. Eu tinha mais amigos homens do que mulheres. Então, não tinha essa coisa de que, nossa, desde pequena, eu vejo os amparadores falam comigo, ou os mentores, ou sempre foi aquela pessoa ligada, conectada. Não, minha mãe fala só que quando eu era pequena, assim, de uns 3 anos, que eu não me lembro, lógico, mas ela contava quando ela era viva, que eu ficava no canto da cozinha, enquanto ela cozinhava, eu ficava brincando, tipo, com uma linha, parecia um autista, na verdade. Eu ficava muito quieta, mas era um período só. E depois disso, eu comecei a ficar mais com as pessoas, com as amiguinhas na escola e tudo mais, e fui que nem uma moleca, mas com 12 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência. Qual? Então, eu era uma criança. Eu estava no sítio do meu pai, numa cidade aqui de São Paulo, em Santa Isabel, pertinho de São Paulo. E eu costumava ficar no alto, onde tem a piscina, olhando as estrelas. Eu sempre fui apaixonada pelo céu à noite e o sol durante o dia, né? E eu estava lá olhando e, de repente, vários pontos luminosos começaram a se mover. Eram mais de 20, para mim era como se fossem estrelas se movendo e fazendo movimentos totalmente diferenciais. E aí eu fiquei olhando aquilo e me senti eu tive uma coisa assim muito de aproximação. Era como se alguém estivesse me observando. Mas eu senti um carinho muito grande. Eu não senti medo. E era mais de meia-noite. Eu costumava ficar lá. E estava tudo escuro. Só a luzinha dos quartos lá embaixo que estavam acesas. E eu olhei aqui, elas começaram a se mexer. Eu fiquei olhando, de repente pararam. Algumas faziam como se fosse uma lua cheia e voltava. E eu falava... sentia que eram alguns amigos que estavam ali me observando. Parou o evento, eu desci e fui para o quarto dormir. No que eu estava caminhando para o quarto, uma voz dentro da minha mente falou, uma voz masculina, que eram os meus amigos e que no futuro eu estaria de frente a eles. Eu senti medo nessa hora, olhei para trás, não via ninguém, aí eu saí correndo e fui para o quarto. Deitei. Minhas primas estavam dormindo. No que eu adormeci, eu senti uma paralisia noturna, aquela paralisia do sono, que hoje, com o estudo, eu sei que é a catalepsia projetiva. E na hora que eu senti aquele entorpecimento físico, eu saí do corpo e sentei em cima do meu corpo físico. E olhei para o meu corpo na cama. No que eu olhei, eu pensei, estou morta. Minha mãe vai acordar amanhã, vai ver a filha dela morta, coitada da minha mãe. Mas não deu nem tempo de eu pensar muita coisa, que eu já fui sendo levada para fora do quarto, volitando, flutuando. Volitando é um flutuando. Pouco acima do chão. Isso. E eu fui de costas, na hora que eu virei para a janela, eu transpassei a porta e tinha uma sacada na frente. Imagina, 12 anos de idade, eu não estava entendendo nada o que era aquilo. Um facho de luz desceu sobre mim. Branco azulado. E aí eu fui sugada para o alto e eu sei que eu caí de joelhos. Tinham 2 seres muito altos, com umas botas bem grandes, assim, prateadas. E eu caí de joelho, olhei as botas e fui levantando os olhos para ver quem era. E na hora que eu vi que era um casal. E nessa hora apagaram minha lucidez, minha mente. Até hoje eu não lembro o que aconteceu dentro desse local. Provavelmente era uma nave, porque eram seres muito grandes, muito altos. E aí passou. Dali para frente eu comecei a ter a paralisia no sono toda noite. Então, eu saía em São Paulo, já na casa dos meus pais, eu explorava a casa, explorava corredor. Tinha uma cachorrinha pequenininha que me via fora do corpo. Minha mãe, quando saía para tomar água na cozinha, eu chamava ela telepaticamente, mentalmente. Ela não me olhava, não me via, mas a cachorrinha latindo para mim, me olhando nos olhos. E aí eu fui perdendo medo, fui vendo que, primeiro, eu não era aquilo que estava na cama. Eu era muito mais do que aquilo. Eu era aquela pessoa que estava do lado de cá. Eu não sabia o que chamar daquilo. Espírito, luz, energia, consciência. Eu não sabia, não tinha nomenclatura nenhuma disso. Não tinha estudos. E aí eu comecei a explorar a rua. Comecei a sair de casa, perder o medo, voar. E aí eu comecei a ter os contatos de seres desencarnados. Mas os primeiros foram pessoas desencarnadas familiares, que eu via, conversava, voltava e contava para os meus pais. Era como se fosse uma... Obrigada, Lê. Era como se fosse uma confirmação daquele evento, do que eu estava vivenciando.
E aí depois foi passando, veio a juventude, eu me casei, fui mãe, toda aquela vivência mesmo material, né? E de repente, nunca tive assim um recesso projetivo que a gente chama de parar totalmente a projeção. Mas nesse momento em que você tem que, na verdade, vivenciar algo que você mesmo escolheu, as coisas são mais devagar, pelo menos para mim, na parte espiritual, foram mais devagar.